O adolescente, então, como ser no mundo, ele tá nesse lugar de descobertas. Então, ele vai ter ali a morte do corpo infantil, a perda dos referenciais, né, dos desenhos, das brincadeiras, dos brinquedos, das coisas que antes fazia sentido para ele naquele momento e que agora, na adolescência, isso não me pertence mais, não faz mais parte daquilo do meu universo. Então, esse adolescente, a partir dessa morte desse corpo infantil, ele vai estar ali no movimento à procura de uma nova identidade, né? Em busca dessa construção, desse lugar onde eu posso me encontrar. E com isso, ele vai se deparar então com novas sensações, novas experiências, que seriam então o primeiro beijo, né, o meu primeiro amor, o meu primeiro emprego, a minha primeira relação sexual e com isso, né, o uso dos contraceptivos. Vai ter, a gente diz que é uma fase assim de muitas inaugurações, porque ele tá vivenciando ali muitas experiências, ele tá tendo momentos em que ele não tinha na infância, mas que ele passa até agora na adolescência. Com isso, então, vem a escolha profissional, então, o meu projeto de vida, ter que pensar nos caminhos profissionais, o que eu gostaria de ser, quais são as minhas habilidades, quais são os meus potenciais, para onde que eu posso seguir. Então vem esse despertar do primeiro emprego, do vestibular, e com isso uma busca de uma autonomia, de uma independência, de poder ter o seu próprio dinheiro, de poder comprar as suas próprias coisas. Enfim, ele vai caminhando então em busca dessa liberdade. Esse adolescente como ser no mundo, a gente pode dizer que ele perde-se então nesse mundo de muitas referências. Porque veja bem, hoje, por conta dos tempos que nós vivemos, com acesso da tecnologia, acessibilidade, às redes sociais, eu vejo que muitas identidades, muitos rótulos, muitas maneiras de ser, e isso gera uma angústia, porque eu fico perdido com tantos referenciais, com tantas maneiras de ser, e eu preciso então ir em busca disso quando todo mundo já sabe, e eu ainda tô meio, né, confuso, meio em dúvida da onde que eu quero seguir e como que eu quero ser. Então a gente pode pensar que por conta dessa busca pode desencadear um comportamento mais agressivo, porque é uma ansiedade muito grande de encontrar esse lugar, de encontrar esse referencial, de encontrar essa identidade, porque o tempo todo eu tô aqui, ó, recebendo cobranças e expectativas do que eu tenho que fazer, do caminho que eu quero seguir, mas calma lá, eu ainda não sei muito bem para onde que eu quero ir. Então pode desencadear esse comportamento um pouco mais agressivo. Então ele vai se perdendo porque são muitos referenciais, muitos padrões, inclusive, e expectativas sociais que ele precisa ter que lidar. A gente vê então a expectativa da família, que já tem ali, antes mesmo dele nascer, um projeto de vida, aonde que ele vai estudar, com quem ele vai se relacionar, como que vai ser o desenvolvimento profissional dele. Ele vai se deparar com as expectativas que é imposto pelo grupo que ele tá, pelos amigos, que vão ali impondo valores, maneiras de ser. Ele vai se deparar com as expectativas da cultura e também com as expectativas da religião. Então, veja, são muitas caixinhas em que eu preciso me adaptar, em que eu preciso escolher e agir de acordo com o que elas estão dizendo que eu tenho que agir. Então, a gente vê que aqui na adolescência, a diferença é que na infância, a criança ela tá vivendo num mundo que é mais seguro, que é mais confortável, que é mais protegido. Por quê? Ela precisa dos pais, ela depende dos pais para fazer as escolhas, enfim, para cuidar dela. Na adolescência isso não tem, isso muda, porque não são os pais que tomam as decisões. Os pais orientam, os pais, enfim, dizem como eles gostariam que o filho seguisse o caminho dele. Mas a escolha quem faz é ele. Então ele não tem mais esse lugar protegido, ele está desprotegido nesse sentido. Né? Eu mesmo tenho que me confrontar com as minhas escolhas e ser responsável pelo aquilo que eu escolho. Então, naturalmente, esse adolescente ele ainda não sabe ponderar as escolhas dele, medir o peso das escolhas que ele faz.
porque justamente ele ainda não consegue medir essas consequências. Então a gente pode ver que ou ele vai ter características de querer solucionar tudo muito rápido, ou ele vai ter uma característica de ficar postergando, procrastinando, porque o adulto ele vai pensar assim, não, eu vou, sei lá, vou fazer isso daqui, eu vou estudar isso, eu vou fazer isso, porque lá na frente isso vai me trazer um resultado, isso vai me abrir algumas portas, então eu não posso procrastinar nesse sentido, porque ele tá pesando, ele tá ponderando ali as escolhas dele, né, as ações das escolhas dele. O adolescente não é que ele não tem essa capacidade, mas é que a maturidade dele em comparação ao adulto é diferente, então ele não consegue fazer essas medições, né? Nessa fase da adolescência, esse ser no mundo, então, ele vai estar muito preocupado com esse lugar da autoestima, né? É uma preocupação muito excessiva com a aparência, porque volta para esse lugar das caixinhas. Eu preciso ser inserido em algum lugar. Eu tenho essa necessidade de pertencer. Então, a maneira como eu tenho que ser, isso novamente me remete para esse lugar da angústia. O adolescente ele vai buscar se aproximar de grupos e de pessoas que despertem uma admiração, porque esse grupo vai se tornar então o referencial para essa minha maneira de ser. E é muito comum que na adolescência eles possam então se inserir com pessoas que façam o uso abusivo do álcool e de outras drogas. Por quê? Desde a infância, esse adolescente ele vai se deparar, por exemplo, com propagandas, com a mídia que mostra o que pra gente? Que o álcool é igual à felicidade. Porque as propagandas do álcool estão sempre acompanhadas de mulheres sorrindo, de amigos fazendo churrasco, e aquilo mostra que o quê? Álcool é igual felicidade ou que pode ser a solução para os seus problemas. E se a gente está falando que aqui a adolescência é conturbada porque ela tem que lidar com muitas experiências novas, com sensações novas, com mudanças do corpo, com padrões sociais, então eu não quero ter que lidar com tudo isso. Então até mesmo o uso do álcool, das drogas, é para poder lidar com essa sensação tão desconfortável, que vai causar o quê? Um relaxamento, que vai aliviar ali as angústias que ele está sentindo no momento, justamente porque está relacionado com esse medo de assumir as minhas decisões, de assumir o peso das minhas escolhas e a responsabilidade pelas escolhas que eu faço. Então esse adolescente ele pode ter esses comportamentos justamente porque ele também não quer se sentir rejeitado, porque ele está inserido num grupo que diz que não, para você ser aceito, para você ser legal, você tem que agir assim, você tem que comprar tal coisa, você tem que usar tal roupa, ou gostar de tal situação, tal música, porque ele tá nessa construção, então naturalmente ele tá sendo influenciado, ele ainda não sabe escolher pelo que ser influenciado, e muitos de nós ainda estamos nesse lugar onde nós não conseguimos sair dessas armadilhas que eu digo, que nós mesmos vamos nos enfiando ali. E hoje, né, voltando para essa questão da virtualidade, então esse adolescente ele acaba até mesmo fugindo e optando em ter mais amigos no virtual, porque assim eu posso fugir das frustrações, né? Frustrações de ter que lidar ali com um conflito no relacionamento, de ter que falar sobre sentimento, de ter que ter esse diálogo. Então, querendo ou não, a virtualidade ela facilita a comunicação, isso é bom, mas ela facilita que eu não lide com isso. Porque, veja bem, se eu não gostei da maneira como uma pessoa falou comigo, eu vou lá e bloqueio. Eu vou lá e ignoro, eu não respondo. Então, eu não lido com aquele conflito, eu simplesmente ignoro, eu bloqueio, eu arquivo e pronto, eu não tenho mais que pensar sobre isso. Então eu diria que esse ser no mundo, esse adolescente, ele vai vivendo nesse paradoxo que é muito ambíguo, porque eu tô ali tendo que lutar, né, digamos assim, tendo que saber fazer escolhas por mim, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com os desejos e com as expectativas do outro que vai impondo na minha maneira de ser, e ainda tendo que então assumir esse caráter da responsabilidade das minhas ações e de validar o meu lugar na sociedade e no mundo.